Opa, peraí. Só um instante, presidente, vou falar. Já falo mais adiante. Senhor presidente, deputadas e deputados, queria agradecer à Comissão de Assuntos Municipais, que deu parecer favorável, e, como disse o presidente André Siciliano, basta uma comissão dar parecer favorável, o projeto continua tramitando normalmente. Ele seguramente recebeu dezenas e dezenas de emendas que serão analisadas e, eventualmente, essas emendas possam dirimir conflitos que existem. Eu sou deputado atualmente mais antigo da Casa, também com mais leis aprovadas. Nenhuma delas, senhor presidente, foi aprovada da forma como eu apresentei inicialmente. São mais de 220 leis que eu aprovei, nenhuma para dar nome de rua, nem para bajular os poderosos de plantão. Leis de educação ambiental, saneamento, criando parques, né? Combatendo o racismo, a homofobia. Todas essas leis foram acordadas e foram emendadas. Do exemplo de duas leis recentes, que não tem um mês, a lei da pesquisa da cannabis medicinal, a gente ganhou aqui de 42 a 15, derrubando um veto, e a lei que regulamenta procedimentos policiais exatamente para evitar a mortandade de policiais e de civis. Também ganhamos de 41 a 15. Duas leis polêmicas importantes. Todas foram produtos de várias emendas e várias articulações. Estou acostumado com isso. Em relação, é pena que o presidente André Siciliano não esteja aqui nesse momento, que eu queria me dirigir a ele. O André, como todos sabem, é meu amigo e companheiro há muitos anos, e ele tem me ajudado em muitas e muitas, inclusive essas duas que eu acabei de mencionar, duas leis polêmicas, recentemente aprovadas, ele me ajudou e eu reconheço publicamente nessas duas. Ontem mesmo de noite eu mandei uma longa mensagem para o André Siciliano, reconhecendo o papel que ele teve na nossa vitória histórica contra o armamentismo, quando derrotamos a questão da fábrica de armas aqui no Rio de Janeiro. A participação dele foi muito, muito importante. Nesse caso em pauta, eu conversei com o André Siciliano 1 hora antes da sessão. Ele até pediu que eu mandar para ele as 4 áreas que são alternativas. E isso é bom que se diga. Veja aqui os deputados Eliomar Coelho, Valdec, Flávio Serafini prestando atenção também, vários outros. A discussão não é contra ou a favor do autódromo. A discussão é onde ser o autódromo. Todo EIA-RIMA, e eu digo isso porque eu sou o autor da lei estadual do EIA-RIMA, todo EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, obrigatoriamente tem que apresentar alternativas. Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Valdec, Dani Monteiro, Mônica Francisco. Este apresentou 4 alternativas. Foi o que o presidente André Siciliano me pediu 1 hora antes da votação. Eu mostrei para ele. E ele até observou que essas 4 alternativas em áreas planas eram a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro do local que foi escolhido para o autódromo. Então, o que acontece é que o presidente André Siciliano me fez uma sugestão e eu não pude aceitar. Ele sugeriu que eu retirasse de pauta para fazer uma audiência pública. Eu não poderia aceitar. Eu adoro André Siciliano e sigo a orientação dele. Eu ia ser crucificado pelo movimento ambientalista. Qual é a razão de tirar um projeto em pauta para fazer uma audiência? Essa audiência já foi feita com 400 pessoas na LERJ, com general, secretário, pesquisador de Jardim Botânico, Ministério Público, Defensoria. Então, mas eu não disse apenas não para o presidente. Eu disse para ele, vamos receber as emendas e, entre uma coisa e outra, não descarto a sua sugestão. Eu fui respeitoso. O presidente André mudou a postura e acabou tomando uma posição. O André, o Tiago Pampolha, presidente da Comissão de Meio Ambiente, me escreveu agora, estava inconformado. Viu, presidente André Siciliano?
Eu estava me referindo a Vossa Excelência. Eu acompanhei, eu estava no microfone de à parte, pedi Vossa Excelência uma parte, mas Vossa Excelência estava indo tão bem. Que Vossa Excelência é meu líder, embora Vossa Excelência me chame de líder. O verdadeiro meu líder é Vossa Excelência. Você foi o primeiro líder que eu tive nessa casa, Mink. Sempre será. Foi, mas você é o atual, que é o que vale. O que vale é o atual. A gente não vive do passado. André, bem queria eu aceitar a sua sugestão, André. Bem queria eu. Eu não poderia. Você sugeriu que eu tirasse de pauta para fazer uma audiência, eu ia ser crucificado pelos ambientalistas. Mas eu fui respeitoso. Eu aceitei em parte. Eu falei, André, eu aceito em parte. Vamos receber as emendas e depois a gente vê. Entre uma parte e outra, pode ser que a sua sugestão seja mais adequada. Vossa Excelência sabe que eu sou um negociador, por excelência. Sou um bom negociador. Senão, não teria aprovado 220 leis. Nenhuma foi aprovada. Vossa Excelência estava no microfone e ouviu, eu acreditando a Vossa Excelência, as recentes vitórias que eu tive na questão da pesquisa da maconha medicinal e nos procedimentos policiais, que nós, inclusive, acatamos as sugestões da Polícia Civil. Sem Vossa Excelência, eu não teria aprovado essas leis. Agora, eu entendi que, ao eu não acatar a sua sugestão, Vossa Excelência entendeu que eu estava, de alguma maneira, desautorizando o meu líder maior, que é exatamente o deputado André Siciliano. O Tiago Pampolha, presidente da Comissão de Meio Ambiente, está tristíssimo, tristíssimo. A Comissão de Meio Ambiente daria o parecer favorável ao projeto por 4-1. Isso não tem muita relevância, é simbólico. Que, como Vossa Excelência reconheceu que uma das comissões deu parecer favorável, o projeto continua tramitando. Deve ter recebido 100 emendas, e nesse momento... Somente 3 emendas, deputado Carlos Mink. Somente 3. Algumas são minhas, inclusive. Bom, mas sempre pode ter subemendas, sempre pode ter subemendas. Deputado André Siciliano. 3 emendas e 3 emendas de autoria, salvo engano, do Luiz Paulo, Vossa Excelência e Valdec. Pode ser, Valdec? Eu sou autor, um dos autores. Eu chamei aqui as emendas antes. Tranquilo. Valdec sempre emenda alguma coisa. É porque ele errou, ele achou que fosse Valdec. Outra coisa, presidente democrático André. Não. São 2 do Valdec e uma do Quinoploc. Para concluir, por favor, Mink. Mas e as minhas emendas? Eu entrei com emendas também. Até agora não chegaram. Entrei com emendas. Mas, o presidente André, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto à questão da audiência, há 2 tipos de audiência, já vou concluir, não vou ficar ocupando muito tempo. Há 2 tipos de audiência. Uma é audiência pública para fazer o projeto. Essa já foi feita na LERJ, no plenário, com 400 pessoas, em setembro de 2018. A outra audiência é obrigatória. Todo parque tem que ter uma audiência antes de ser criado. Isso está na Lei Nacional do SNUC. Bem sei eu que criei dezenas de parques. Tem que ter. Então, essa audiência que Vossa Excelência sugeriu, André Siciliano, caso o projeto prospere, terá que haver, obrigatoriamente, que não se cria parque sem ouvir a população local sobre a criação desse parque. Eu finalizo dizendo o seguinte: nós não somos contra o autódromo. É falsa a discussão de alguns deputados que dizem que nós somos contra. Nós dizemos que, entre várias áreas, escolheram a pior, porque as outras não têm 200 mil árvores. Com 5 áreas boas, planas e próximas, escolheram a única que tem 200 mil árvores. Eu pergunto, deputado André Siciliano, por quê? Por quê? Vossa Excelência até comentou comigo, quando eu lhe mostrei essas áreas, 1 hora antes da discussão, comentou que todas eram próximas, numa área de 1,5 km. E a minha pergunta... Outra coisa, e para concluir agora definitivamente, Vossa Excelência nem precisa dizer para eu concluir, que eu vou mesmo concluir. Esse projeto vai ter uma guerra judicial que vai demorar anos. O Ministério Público não foi só essa ação sobre a audiência de ontem. Vai ter outra ação sobre a aprovação do EIA-RIMA e outra ação sobre a licença. Vão perguntar à Justiça, vários promotores e procuradores estaduais e federais vão perguntar por que com 5 áreas escolheram a que destrói 200 mil árvores. Isso vai demorar anos na Justiça. Quem tudo quer, tudo perde. Quem gosta do autódromo devia escolher uma área que não fosse ter tanta contestação judicial e, com isso, antes de Vossa Excelência me chamar a atenção
que o meu tempo estourou largamente, eu paro e digo: André Siciliano, volte à vossa calma habitual, ao vosso carinho habitual. Esse sorriso já me contempla. Esse seu sorriso já me Obrigado, meu irmão, obrigado. Vamos conversar. Um abraço. Deixa eu dizer, Mink, aqui a gente conhece um pouquinho a casa e viu o clima antes. Eu ponderei já para alguns que defendem essa área que, segundo as informações que me chegaram, tem áreas a menos de 1 quilômetro onde tem só mato. Outra coisa, pela experiência também, essa autorização vai ser judicializada. Qualquer que seja a discussão do autódromo, você vai passar 3, 5, 7 anos sem ter a solução. Então, como eu procuro buscar aqui o entendimento sempre, e o deputado Tiago Pampolha foi o maior espaço de tempo entre o chamamento dos deputados foi dele. Eu chamei, teve alguém que falou algo e depois eu chamei de novo. Então, chamei 2 vezes o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, o próximo orador inscrito é o nobre deputado